E se uma revolução no Brasil começasse de um lugar que ninguém espera, de dentro das prisões? Pois é, hoje a gente vai analisar um manifesto bem curto, mas, olha, com uma ideia muito intensa que propõe exatamente isso. A gente vai tentar entender como essa visão se organiza, começando pelo chamado mais direto que ela faz. Vamos nessa? Bom, a proposta já começa assim logo de cara. Sem nenhum rodeio, o autor já diz quem ele quer que lidere essa mudança: os ajudantes gerais e os presidiários. É uma declaração de intenção muito forte, né? E é ela que dá o tom de tudo que a gente vai ver a seguir. Ok, para justificar uma revolução desse tamanho, primeiro é preciso aportar o problema. E é exatamente isso que o autor faz nesta primeira parte. Ele descreve a visão que tem da nossa sociedade e por que, na opinião dele, ela precisa mudar de forma tão radical. E o conceito principal que ele usa para criticar o sistema é esse aqui: sociedade corruptível. A ideia, pelo que o texto diz, não é falar de um probleminha ou outro, sabe? É como se o sistema inteiro fosse um grande ciclo vicioso, quase que feito para levar as pessoas direto para o sistema prisional. E essa ideia do ciclo se aprofunda aqui. Ele é descrito como um ciclo de exploração, onde a própria base da sociedade seria tirar proveito de quem é mais vulnerável. Uma verdadeira engrenagem que, segundo o manifesto, não para de girar. Tá, mas o que exatamente seria o estopim para essa revolução toda explodir? O texto aponta para um gatilho bem específico e que envolve dinheiro, o orçamento do sistema prisional. 18 bilhões de reais, esse é o número que o texto apresenta como sendo o orçamento total por ano para o sistema prisional. Guarda bem esse número, porque ele é a peça central de todo o argumento que vem agora. E aqui é que a denúncia fica séria. O manifesto alega que desses 18 bilhões, menos de 3 bilhões realmente chegam onde deveriam, ou seja, nas penitenciárias. Seria essa diferença gigantesca que alimentaria toda a revolta. Com base nessa denúncia financeira, a conclusão que o texto chega é bem forte. A rebelião não é mais vista como um simples ato de desordem. Ela passa a ser chamada de um direito. Uma resposta que seria justificada contra essa suposta má administração. Essa é a base moral da revolta que ele propõe. Ok, a gente já viu o problema e o gatilho. Mas qual é a solução? O que viria depois? É isso que esta seção apresenta: um projeto alternativo, um novo modelo industrial com a promessa de transformar o Brasil. O nome dado para esse projeto é Industrial Prisional Leonista. A premissa é, no mínimo, ousada: pegar aqueles 18 bilhões que supostamente estariam sendo desviados e reinvestir tudo num projeto de desenvolvimento nacional, liderado de dentro do sistema prisional. E o plano é ambicioso, inclusive, no cenário mundial. A visão aqui é de um Brasil que deixaria para trás o que o autor chama de dependência externa para se tornar autossuficiente. A meta final seria um país que não precisa mais de acordos com China, Estados Unidos ou Rússia para se garantir. E como fazer isso acontecer? Bom, o manifesto lista o que seriam seus componentes essenciais. É uma mistura bem interessante. Tem recursos naturais, como nióbio, tecnologia de ponta e, o mais importante, grupos de pessoas. Os ajudantes gerais e os presidiários, como a mão de obra e a geração millennium, que talvez entraria com o conhecimento de tecnologia. Agora vamos ver de onde viria a matéria-prima para construir tudo isso. Quais seriam os recursos que, segundo o texto, poderiam financiar e erguer esse novo futuro? Vamos dar uma olhada. O primeiro recurso que aparece com destaque é o nióbio, aquele mineral super estratégico em que o Brasil tem as maiores reservas do mundo. E o objetivo para o nióbio não é pequeno, não. A ideia é usar o mineral para colocar o Brasil numa corrida aeroespacial de respeito. É uma visão de soberania tecnológica e industrial bem clara. O segundo recurso-chave seria a água mineral, outra riqueza que a gente tem de sobra por aqui. E com a água, o plano também é gigante. A proposta é desenvolver saneamento básico usando impressão 3D e, ainda por cima, gerar energia com a água da chuva. Uma solução para resolver problemas básicos de infraestrutura em todo o país. Olha, essa frase resume perfeitamente o espírito do manifesto, né? É um chamado para a gente acreditar no nosso potencial e desenvolver o que é nosso. A ideia de que todas as ferramentas que a gente precisa já estão aqui. E para fechar a análise do texto, a assinatura. Quem escreve é Samuel Leão, em nome da organização que ele chama de Arma Proletária do Desenvolvimento. E com isso, a gente chega na pergunta final que esse manifesto deixa no ar. Será que uma revolução vinda de dentro do sistema prisional poderia mesmo redefinir um país inteiro?
Bom, se é viável ou não é outra discussão, mas que a ambição é gigantesca, isso é inegável. E faz a gente pensar no poder de transformação que ideias radicais às vezes podem ter.